Eu detesto conflito. Conflito é uma coisa que realmente para mim acaba comigo. Eu fujo o máximo que eu posso. Mas a família nos ensina que nós precisamos resolver conflitos, enfrentá-los. Também no meu ministério teve uma outra situação que me levou a crer nisso. Os conflitos existem e nós precisamos resolvê-lo. O conflito ele não vai resolver pelo tempo. Sabe assim, não vou fazer nada, aí ele vai esquecer dele mesmo e aí vai acabar. Não acontece assim. Muito pelo contrário, o conflito parece que ele é meio como fermento. O tempo passa, a gente não resolve e aquilo vai crescendo. Hoje nós vamos ver um texto que fala sobre conflitos. Semana passada nós ouvimos e vimos com o pastor Ricardo, capítulo 14, no qual a gente viu o ataque externo. A igreja resolvendo ou enfrentando uma situação vindo de fora. Agora no capítulo 15, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ver que agora o problema vem de dentro. Isso acontece também muitas vezes. No capítulo 14, versículo 22, o texto diz assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A salvação é grátis, a salvação não tem preço. No entanto, não vai ser fácil viver no reino de Deus. Nós enfrentaremos então problemas externos e internos. Aqui nós vamos ver que houve dois conflitos. Um conflito doutrinário e um conflito de relacionamento. Olha o versículo 2, o conflito doutrinário. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Então houve um conflito. E esse conflito foi muito importante, tão importante que eles disseram: olha, nós precisamos de ajuda dos universitários. E aí levaram a questão para Jerusalém. 15:39 vai falar agora de um conflito de relacionamento. O texto diz assim: houve tal desavença entre eles, dois grandes do Evangelho, Paulo e Barnabé, que vieram a separar-se. Então, o capítulo 15 vai falar para a gente exatamente desses dois conflitos. Um que nasce dentro da igreja, um problema doutrinário que nós vamos ver daqui a pouco, narrados dos versículos 1 a 35, e depois um conflito de relacionamento entre Paulo e Barnabé. Então, primeiro conflito, foco na doutrina e entre crentes judeus e crentes gentios. Meus irmãos, nós nesses 35 versículos, de 1 a 35, nós temos um modelo que nós, como igreja, como liderança, temos buscado usar aqui. A busca de uma sabedoria maior do que a do indivíduo para tratar uma situação complicada. Então o texto começa dizendo, os versículos 1 e 2, diz assim: alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam os irmãos. Então eles saíram lá de Jerusalém e foram lá para Antioquia, essa igreja nova, essa igreja missionária que havia enviado Paulo e Barnabé. Então eles chegaram lá, era uma igreja que tinha judeus e tinha gentios. E olha, aquele dia era o tema na escola dominical: como devem viver os gentios.
E a grande ideia deles era a seguinte: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Então eles estavam ensinando isso. Lembra, a circuncisão era um sinal do Antigo Testamento para os judeus, que indicava que havia uma aliança entre Deus e Israel, e então ao 8º dia a criança ela fazia a operação de fimose. Uma parte da pele chamada prepúcio era cortada, e ali aquele era um sinal de obediência, um sinal restrito, né? Ninguém ficava mostrando que era circuncidado aí para todo mundo, né? Mas Deus colocou esse sinal como algo que eles eram o povo de Deus. E aí então esses judeus chegam ali e respondem exatamente essa pergunta: quem pode ser salvo? Gentios, vocês precisam agora circuncidar. Essa era a orientação daqueles homens, né? E eles nem estavam preocupados, eu não sei quantos fizeram essa cirurgia adulto, né? Eu tive o privilégio de ter um médico crente, então ele me circuncidou logo cedo, mas imagina aqueles salvos passarem por isso. Seria um grande problema. Mas mais do que o problema de saúde, de dor, a situação era que a circuncisão passaria a ter mais valor do que a morte de Cristo. Como é que você foi salvo? Eu fui salvo porque eu criei em Cristo. Criei naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, onde eu depositei a fé que aquele sacrifício feito ali na cruz do Calvário era suficiente para perdoar todos os meus pecados. Agora, por outro lado, o que você fez para ser salvo? Eu me circuncidei. Mas você não precisa de Cristo? Preciso. Mas também preciso da circuncisão. De certa forma, meus amados irmãos, esse problema aqui trazia uma aflição para a igreja, porque agora estava em questão que não somente Cristo salvaria, mas também as obras. Aqui no caso, uma obra, ser circuncidado, né? E aquela jovem igreja tinha 2 presbíteros missionários ali que, entendendo essa questão, eles debatem com esses homens. O versículo 2 que nós lemos, houve um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Mas parece que eles eram ali turrões. E aí então foi decidido que agora eles levariam essa questão para Jerusalém. E aí o versículo 3 diz que Paulo e Barnabé foram encaminhados junto com alguns pela igreja para Jerusalém. E olha que interessante que Lucas escreve. De Antioquia para Jerusalém tem mais ou menos uns 400 quilômetros. E eles não ficaram consumidos ali. Esses judeus, eles agora querem fazer com que a gente seja circuncidado para provar que nós somos salvos. Eles saíram dali, mas olha o que eles fizeram. E atravessaram pelas províncias, versículo 3, da Fenícia e Samaria, é o caminho que eles tinham que passar, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então eles têm um problema para resolver, estão seguindo para Jerusalém, mas aí a viagem é longa, nós vamos passar por algumas igrejas. O que nós vamos falar? Tem um problema lá na nossa igreja, agora tem um conflito aqui que nós estamos indo para lá para resolver. Não, o que eles fizeram é algo que na semana que vem nós vamos experimentar aqui na nossa igreja, na conferência. Nós vamos ouvir dos missionários e das pessoas o que Deus está fazendo entre os povos. E olha que interessante, causaram grande alegria a todos os irmãos. Como é gostoso ouvir as histórias dos missionários, ver que Deus está trabalhando no nosso mundo, que pessoas estão se convertendo, que povos estão se rendendo à mensagem exclusiva da cruz de Cristo.
E aí então, chega lá essa situação, a igreja de Jerusalém, né? E aí então, o texto continua dizendo aqui que, a partir do versículo 4, o seguinte, né? Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Então eles vão lá, e agora a primeira vez que aparece, além dos apóstolos, como liderança da igreja, um grupo chamado presbíteros. E aí então, já tem esse início da organização da igreja. Até aquele momento a igreja tinha os apóstolos, que eram autoridades, investidas por Cristo. Agora cada igreja vai ter um grupo de homens, chamado presbíteros, que pressupõe, que mostra que aqueles homens, por serem presbíteros, literalmente a palavra presbítero significa idoso, velho, mas acima de tudo, maduros e experientes. Então agora, homens maduros e sábios, eles lideram a igreja para tratarem situações complexas, como a que a gente tem aqui. Havia um problema lá na igreja de Antioquia que afetaria a pregação do evangelho e o esforço missionário. E aí então, traz para Jerusalém. E aí tem esses presbíteros e os apóstolos que devem tratar essa situação. Meus amados irmãos, quando a gente fala da liderança espiritual, ou a gente chama esses líderes espirituais de presbíteros, nós estamos reconhecendo que nós como líderes, um só de nós é insuficiente. Que nós precisamos de uma sabedoria maior, de mais pessoas. Por isso que nós temos líderes espirituais, nós temos esses irmãos, porque a gente sabe que nós precisamos tomar decisões que são decisões complexas, complicadas, e nós precisamos de outras pessoas nos ajudando nessa decisão. Isso vem do princípio do Antigo Testamento. Não havendo sábia direção, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Então, nós recentemente tivemos uma situação aqui, que durante 10 meses nós oramos, nós buscamos a face do Senhor, nós lutamos na presença dEle, Senhor, nos orienta. E esse processo foi levado com essa convicção de que essa multiplicidade de conselheiros nos daria segurança. Provérbios 5:22 diz: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então essa ideia que ali na hierarquia da igreja de Jerusalém havia os apóstolos, mas havia também esses presbíteros. E aí então, o que eles iam fazer? O texto diz que eles iriam tratar a questão. Mas o texto também disse que, olha o versículo 5, mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, olha que bênção, pessoas que eram do partido dos fariseus, conheceram o evangelho, haviam crido na mensagem do evangelho, mas havia uma área que precisa ser corrigida, porque eles ensinavam o seguinte: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes, os gentios, que observem a lei de Moisés. De novo, a ênfase deles é Jesus e mais a circuncisão e mais a lei de Moisés. Meus queridos, o evangelho é a mensagem exclusiva da morte de Cristo na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Ninguém é salvo por obras. Por isso que nós sempre falamos aqui antes dos dízimos, você não pode comprar a sua salvação, porque o preço da sua alma é eterno, e somente o Deus eterno que morreu na cruz poderia pagar o preço. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Nós cantamos aqui que toda glória
é merecida apenas pelo Senhor. E essa é a grande questão. E agora eles iriam debruçar diante dessa situação. E aí no processo de sabedoria daquela liderança, então eles ouviram. Eles primeiro quiseram entender toda a situação. Então eles chegaram lá, ambos os lados, relataram tudo o que Deus havia feito, e ouviram até o lado dos fariseus. É necessário circuncidá-los. Versículos 6 e 7. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão, havendo grande debate. Então, agora começa então, ouvir a situação, agora coloca a questão ali para ser conversada, e há uma conversa. Em primeiro lugar, então, quem fala é o apóstolo Pedro. E aqui ele fala na sua autoridade apostólica. Hoje nós não temos um apóstolo, como dizem, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Assim disse o reverendo Augusto Nicodemos, né? Nós temos o Novo Testamento, que é a nossa autoridade apostólica. Nós não precisamos de um apóstolo aqui entre nós, porque nós temos o Novo Testamento. Mas Pedro agora vai então orientar, falando da sua autoridade apostólica. Ele toma a palavra e diz ali: irmãos, vocês sabem, versículo 7, que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. É aquela história de Atos 10, quando ele vai falar a Cornélio, e aí então a partir dali abre para que os gentios ouçam o Evangelho. Então ele nessa autoridade, gente, vocês sabem, com muita resistência, eu me rendi a Deus com essa responsabilidade de falar o Evangelho aos gentios. Versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, primeiro, concedendo a eles o Espírito Santo. Aqueles gentios, e Deus conhece o coração, Deus concedeu a eles o Espírito Santo, como também havia concedido a nós. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, entre gentios e nós que somos judeus, purificando-lhes o coração por meio da fé. Novamente, como é que o meu coração e o seu pode ser puro? Como é que a gente pode, um coração pecaminoso e cheio de pecado, pode receber a lavagem para que seja purificado? Por meio da fé. Circuncisão não purifica o coração, presença na igreja não purifica o seu coração, trabalhar no ministério não purifica o seu coração, dar o seu dízimo não purifica o seu coração, ir para a Aparecida de joelho não purifica o seu coração, colocar um propósito de sacrifício para que você então ganhe pontos diante de Deus, não purifica o seu coração, somente por meio da fé. Aí ele continua dizendo: agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Olha que pergunta maravilhosa de Pedro. Tem um princípio do Prega a Palavra, que é o seguinte: quando a gente dá aula para os pastores, essa aula é uma das minhas preferidas, chamado princípio da linha. O pregador, ele não pode ficar, a linha é o texto bíblico. A gente não pode ficar acima nem abaixo. Vou dar um exemplo. Lembra Eva? Deus tinha dito que não era para comer do fruto. Ela colocou um princípio acima. Nós não podemos nem tocar nele. Deus não disse isso. Deus falou, não pode comer. E muitas vezes a gente pode ter essa tentação de ficar acima da linha, e aí nós nos tornamos legalistas, em chegar e cobrar das pessoas aquilo que Deus não pediu para que elas fizessem. O que nós temos que dizer é: assim diz o Senhor, temos que nos manter na linha, e Pedro está defendendo esse princípio aqui.
Porque aqueles irmãos lá, eles estavam na sua ignorância dizendo, olha, é Jesus, mais a circuncisão, mais a observância da lei. Agora tem o outro lado do princípio da linha. É que quando a gente está abaixo da linha, a gente se torna um liberal. Quem disse que Deus falou que nós devemos viver uma vida santa? Não, Ele ama do jeito que você vive. Não precisa mudar nada não. E esquece dos princípios. Né? Deus falou lá que em Efésios 4, 29, né, que você, 28, você não deve mentir. Não, sabe? Deus tolera. Então a gente está abaixo da linha. E aqui Pedro está dizendo exatamente a ideia do acima da linha. Colocar um jugo que nem os pais, nem eles mesmos conseguiriam suportar. Então essa ideia de que o que vale é aquilo que o texto diz. E nós devemos nos comprometer com o texto. E aí então, ele de novo no versículo 11, fala a essência da mensagem do Evangelho. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, de novo, gente, como essa mensagem, ela coloca a centralidade e exalta o nome de Cristo. Somos salvos pela graça de Deus. Se não fosse por isso, nenhum de nós aqui poderia estar. E aí Pedro claramente ensina isso. Agora depois nós temos aí dos versículos 13 a 21, um presbítero. Um pastor ali da igreja de Jerusalém. Depois que Pedro fala, então Tiago toma a palavra, versículo 13, e ele diz assim, irmãos, ouçam o que tenho a dizer. E aí agora, versículo 14, Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Então agora ele volta na palavra de Pedro e diz assim, gente, nós não podemos esquecer, como povo de Deus não existe somente o povo judeu, mas Deus visitou os gentios, e eu e você fazemos parte desse povo não judeu, que Deus visitou, e Ele veio com essa mensagem de que Ele queria nos incluir como seu povo. Que bênção, né? Ele constituiu entre eles, os gentios, um povo para o seu nome. E agora então, como um presbítero, que não tem autoridade apostólica, o que ele faz? Ele recorre à palavra de Deus, e agora ele vai citar Amós capítulo 9, versículos 11 e 12, mostrando claramente que Deus reedificaria o tabernáculo caído de Davi, para quê? Para buscar os gentios. Versículo 17, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde o tempo dos tempos antigos. Então Pedro fala na sua autoridade apostólica, Tiago com a sua autoridade de presbítero busca a palavra de Deus para dizer, gente, Deus mesmo abriu a porta do Evangelho aos gentios, para que eles pudessem crer em Cristo, e tão somente em Cristo, para que eles pudessem ser salvos. E agora, versículo 19 a 21, ele vai fazer a sua conclusão ali como presbítero. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então agora ele fala assim, olha, a salvação é somente por Cristo, não tem outro caminho. Mas para bom testemunho, eu quero dizer que os gentios deveriam seguir 4 regrinhas aqui. E aí então, abster-se das contaminações dos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados
e também do sangue. 4 coisinhas. Agora, meus amados irmãos, quais são os princípios aqui? Porque nós somos gentios e não temos observado claramente essas coisas. Eu gosto muito de uma interpretação de um teólogo, que ele diz que essas 4 coisas apontam para uma única coisa, que é a idolatria pagã. Eu até coloquei aqui uns versículos que o Andrew vai me ajudar agora nesse momento, colocando esses 4 versículos a partir de Números. Porque, olha, o que aconteceu? Na época entre os testamentos, houve no templo judaico ali, né, a revolta dos Macabeus, e os gentios fizeram coisas abomináveis e trouxeram para dentro do templo esse paganismo. Então, o anterior, Andrew, os versículos anteriores, por favor. Mas, começando lá em Números, por favor. Ok. Olha que interessante. As orientações agora de Pedro, de Tiago, tem muito a ver com o que aconteceu com a doutrina de Balaão. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas moabitas. Estas os convidaram ao sacrifício oferecido aos seus deuses. E o povo comeu carne do sacrifício e adorou os deuses dessas mulheres. Porque Balaão tem lá a história em Números, ele tinha dito exatamente isso. Olha, vocês me contrataram aqui, eu sou um profeta pago aqui, vocês me contrataram para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus decidiu abençoá-los. Toda vez que eu pronuncio uma maldição, Deus abençoa. Mas tem um jeitinho. É só fazer com que eles se envolvam com as mulheres. E aí eles vão sofrer a ira de Deus. E foi isso que aconteceu. E Apocalipse também vai relembrar essa história, no caso deles. Olha os outros versículos. 2,14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Mais um versículo, próximo, 2,20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer carnes sacrificadas aos ídolos. O que Tiago está ensinando aqui nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos ficar alerta com a nossa santificação e com o perigo de nós cultivarmos na nossa vida um paganismo idólatra. E talvez hoje, o paganismo que a gente é tentado, não seria essas situações. Talvez a imoralidade sexual ela seria mantida, mas aquilo que a gente consome, talvez seria aquilo que a gente busca lá no celular, na TV, naquilo que a gente escuta, que seduz o nosso coração. Então é essa ideia aqui que então Tiago coloca, e aí na sua comunicação, na carta que os gentios vão receber, essa realidade é de novo estabelecida. Abster-se da contaminação dos ídolos, de comer carne de animais sufocados, de comer sangue e da imoralidade sexual. Então hoje, naquele tempo, havia ali uma questão entre a igreja e a transição para um povo judeu, né? Do povo judeu. Agora, nós já, como igreja gentílica, temos outras situações. E aí, então, essa situação ali é resolvida, né? E aí, então, é decidida mandar uma carta para os gentios. Versículos 23 a 29. Irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos os irmãos gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto que sabemos que alguns saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês
com o nosso amado Barnabé e Paulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Agora, versículos 28 e 29. Primeiro, pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, Deus dirigiu aquela decisão deles. E a nós, a liderança da igreja, não impor vocês encargo maior, ou a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Então aí houve a comunicação. E meus amados irmãos, o resultado dessa comunicação, versículos 30 e 35. O que aconteceu? Vem paz sobre a igreja, né? Olha o versículo 31. Quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, está vendo uma decisão dirigida por sabedoria que vem de Deus, orientada a homens piedosos, trouxe paz à igreja, trouxe orientação segura. E aí o conflito foi resolvido. E é muito importante nós lembrarmos, meus amados irmãos, que teologia a gente faz em grupo. É muito fácil um de nós se perder, mas quando a gente tem pessoas ao nosso lado, com essa capacidade de cuidado que você está pensando, beira o liberalismo. Opa, não é isso que eu quero não quero ser um liberal, eu não quero ser um legalista, eu quero pregar a palavra de Deus como ela é. E o resultado desse processo todo foi uma bênção para a igreja. Agora, o segundo conflito. Esse aqui que eu gostaria de gastar mais tempo, mas eu vou poupar a paciência dos irmãos. Porque é a última cena que aparece meu herói do livro de Atos, Barnabé. Esse homem que me inspira, que sabe daqueles homens que você deseja parecer com Cristo, e você fala assim, Senhor, me faz um pouquinho como Barnabé. E aí então agora a gente tem um conflito de relacionamento entre dois grandes amigos. A cena parece triste, é triste, mas não é o fim da história. Isso é a bênção, né? Depois de ter resolvido essa situação, então eles ficaram ali entre os irmãos, e aí, passado alguns dias, versículo 36, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Agora eles queriam fazer a segunda viagem missionária. Resolveram aquele problema, passaram um tempo de divulgação, falando de tudo que Deus tinha feito, as grandes bênçãos, as grandes realizações. Agora eles desejavam voltar. Vamos passar por cada igreja, por cada cidade e ver como eles estão. Aí vem a divergência. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então aqui nós temos um problema entre eles. Barnabé quer levar Marcos. Marcos, que lá no capítulo 13, versículo 13, havia desistido. Paulo olha aquilo e fala, ele desistiu. Ele não aguentou o tranco. Ele é meio fraco. Estou exagerando um pouquinho Paulo aqui, né, para falar um pouco de Barnabé, né? Ele vai desistir de novo. Mas não era essa a perspectiva de Barnabé. Barnabé queria levar João, chamado Marcos. Meus amados irmãos, essa falha de Barnabé, de Marcos, tinha acontecido uns 3 anos atrás, quando ele havia deixado tudo e voltado.
Mas é interessante que aqui eu vejo um princípio de que Barnabé entendeu que as falhas passadas de uma pessoa não definem essa pessoa. Ele me deixou na mão, vai me deixar de novo. Na hora que eu precisar dele, ele vai dar no pé. Então, Marcos recebeu esse rótulo. Mas Barnabé não consegue enxergar isso. Barnabé, então, olha assim, não. Ele pode ir conosco. Vai ser bom ele ir conosco. E meus amados irmãos, isso aqui me inspira, que nós precisamos de pessoas que invistam em crentes fracos. Crentes que em algum momento da sua vida tiveram uma dificuldade, e nem por isso nós vamos deixar lá. Mas que nós precisamos pegar e dar uma outra oportunidade para essas pessoas. Meus amados irmãos, eu sou muito grato para muitos que não desistiram de mim. Eu tenho algumas pessoas ao longo da minha caminhada que eu sou muito devedor. E eu não posso negar que entre eles o principal é o pastor Mendes. Hoje mesmo estava lembrando da liderança espiritual, quando eu cheguei aqui, que eu era muito legalista. E que uma irmã veio, chegar aqui para o pastor Mendes: pastor, quem que esse menino é? Para instituir assim um novo ensino aqui na igreja. Né? E aí o pastor Mendes me chamou e falou: Bima, hoje uma irmã veio aqui pedir sua cabeça. Eu ia colocar uma foto aqui para desespero da minha esposa, para vocês verem como é que eu era quando eu cheguei aqui. Tem alguns irmãos que lembram. Né? O Fernando está rindo ali, ó. Lembra, Fernando? Né? Magrinho. Eu era tão magro que, eu já falei isso para vocês, né? Que se eu fosse cair em mim, igual o filho pródigo, eu podia cair para fora. Né? Mas ele não desistiu de mim, e teve várias fases ao longo desses 25 anos que nós trabalhamos juntos, que ele podia muito bem falar assim: Bima, chega. Eu sou grato pelo investimento deles. Isso também me motiva, meus amados irmãos, para olhar para as pessoas e falar assim: olha, não é aquilo que te define. Se você deseja uma nova oportunidade, conta comigo, porque nós vamos estar juntos. Recentemente, num culto, eu falei para uma pessoa muito querida, falei: agora precisa acertar o passo. Eu fiquei depois constrangido, porque algumas pessoas: como é que você faz isso publicamente, né? Mas hoje, eu tinha ouvido da mãe, e hoje eu ouvi da esposa, que foi muito bom falar aquilo. Mas ele sabe do carinho que eu tenho por aquele jovem. E meus amados irmãos, é isso que me encanta em Barnabé. Ele olha para João Marcos e fala assim: vamos, João. Obviamente, Paulo tem boas razões, eu não quero falar mal de Paulo aqui, porque até é muito interessante que quantas vezes o pastor Mendes pregou aqui, que ele falava assim: eu sou de Paulo, eu vou em frente. Né? E é uma perspectiva, e Deus usou Paulo também nisso. E meus amados irmãos, olha o versículo 39, houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Não foi uma conversinha assim, de ingleses, não foi uma conversa quente. Mas essa palavra desavença, ela foi usada em Hebreus 10, 24. Diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros, ao amor e na prática de boas obras. Sabe qual é essa palavra desavença? É a palavra animar, exortar. Aqui a ideia que esse encorajamento aqui, que deve ser feito para que os crentes façam um ao outro, no amor e na prática das boas obras, é assim, não deve ser assim: melhor aí, velho. Não, tem vigor, tem força, desse encorajamento necessário. E aqui, no versículo 39, eles se animaram.
Provavelmente foi aquela conversa de amigos profundos, que não tinham medo de falar a verdade um para o outro, discordarem e ao final de tudo falar assim: ok, nessa conversa não vai ter vencedores, mas nós vamos ter 2 ministérios, 2 ênfases. Eu, Barnabé, vou investir na vida de João Marcos. E Paulo, ok, vai lá, eu vou pegar Silas e vou em frente. Aí, versículo 39. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Navegou para a obscuridade. Ninguém agora vai ouvir mais falar de Barnabé na história de Atos. Ele estava consciente de que naquele momento o protagonismo dele acabou. E meus amados irmãos, isso também é um encorajamento para nós, porque vai chegar um momento em que nós vamos ficar na obscuridade. Eu vi uma história muito interessante. Jovem seminarista, numa reunião de pastores, no almoço, né? E aquele seminarista ali querendo prestar serviço, né, foi lá e pegou o prato de cada pastor, né, e levou lá para a cozinha, como se fosse ali o balcão. Aí aquele pastor mais antigo, que era o chefe de todos, perguntou para o seminarista assim: e aí, filho, você lavou as louças? Aí não. Aí aquele pastor mais antigo falou assim: é difícil a gente servir quando ninguém está olhando, né? Porque essa é uma realidade. E muitas vezes a gente tem que fazer essa opção aqui, que Barnabé fez. Para investir em o caminho foi a obscuridade. Mas a influência de Barnabé não acabou. E o próprio Paulo reconheceu isso 3 vezes. Em 2 Timóteo, em Filemão 24 e Colossenses 4:10, que está aí. Filemão, versículo 24. Mas Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações. Paulo está escrevendo isso. Colossenses 4:10, Aristarco está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Coloca lá num quarto bom. Coloca lá numa boa hospedagem. E no final da vida de Paulo, 4:11, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Meus amados irmãos, Barnabé sumiu, investiu uma pessoa, e essa pessoa fez muita diferença. Escreveu o Evangelho de Marcos para nós. Paulo também foi bem sucedido. Versículos 40 e 41. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E aí o progresso do Evangelho aconteceu, e eles foram alcançar a Europa. Concluindo, meus amados irmãos, os conflitos não impedem o progresso do Evangelho. Vocês viram aqui. Começou com um conflito doutrinário, foi resolvido, e a palavra de Deus foi expandida. Teve um problema de relacionamento, foi resolvido, e o Evangelho foi adiante, né? Agora, já que os conflitos ajudam no progresso do Evangelho, quero pedir para você, não seja um voluntário nessa área. A Bíblia é assim, então para a Piba crescer mais, então agora que eu vou criar uns casos aqui entre vocês. Não, obrigado, não faz isso não, tá bom? Mas meus amados irmãos, é muito interessante que os conflitos precisam ser resolvidos. Eu gosto muito de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 11. Diz assim, Paulo resolvendo um conflito também lá do 1 Coríntios. Está aí acompanhe comigo a leitura. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa,
eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Olha o alerta, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Ou seja, o conflito não tem poder de barrar o progresso do Evangelho, mas também o inimigo pode fazer uso dele. E nós não podemos ignorar as suas estratégias, suas artimanhas, o seu uso, quando a gente tem conflito. E Paulo apresenta aqui a situação: resolver, perdoar na presença de Deus. Meus queridos, concluindo, quero lembrar isso: os conflitos não impedem o progresso da palavra de Deus. Isso é algo que Deus soberano controla e não impede que nada pare o Evangelho. Nós somos o povo de Deus. E por isso que, como povo, que Ele deu o privilégio de que nós fôssemos salvos pela graça de Deus, nós temos que nos unir em prol de uma missão, de alcançar o perdido, que hoje cria um monte de conflito, porque não conhece a Deus. Hoje aconselho a você ouvir a mensagem de hoje de manhã. Nesse Brasil, nesse mundo polarizado, que existe porque são pessoas que não conhecem que há esperança em Cristo, que o seu coração pode ser purificado através do Evangelho. E que eu e você, como povo de Deus, temos essa responsabilidade de anunciar essa mensagem que pacifica corações, que transformam destinos e que faz com que esse Evangelho alcance ainda mais. E por isso, em resposta a essa música, nós vamos lembrar essa realidade, que nós somos o povo de Deus e estamos envolvidos no reino de Deus, para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. E eu quero te motivar, na semana que vem, a deixar o seu coração bem aquecido, porque Deus fez de nós o povo dele, nós que não éramos povos, para que pudéssemos anunciar a mensagem do Evangelho.